professora Raquel, estou aqui com Além das Letras. Começamos mais uma semana e nesta semana temos um convidado muito especial, que é o professor Eduardo, que está aqui no Além das Letras para nos ensinar uma brincadeira. Mas antes dele ensinar a brincadeira, nós vamos fazer uma proposta de leitura da letra da música. Põe na tela. Crianças, na tela está aparecendo a letra da música da brincadeira que o professor Eduardo vai ensinar. O título dela é Lagarta Pintada. Título é o nome da música. Aqui no primeiro verso, nós temos no final um ponto de interrogação. Isso quer dizer que é uma pergunta. Então, nós vamos ler esse primeiro verso em forma de pergunta. Vamos lá. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Vocês agora. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Aí a lagarta vai responder no verso de baixo. Foi o Eduardo que aqui passou. Vocês. Foi o Eduardo que aqui passou. Vamos ver novamente essa primeira parte. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o Eduardo que aqui passou. Vamos ver agora a segunda parte. No tempo da areia, fazia poeira. Vocês. No tempo da areia, fazia poeira. Puxa a lagarta aquela orelha. Novamente. Puxa a lagarta aquela orelha. Vamos novamente à segunda parte. No tempo da areia, fazia poeira. Puxa a lagarta aquela orelha. Agora nós vamos ler a música toda. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o Eduardo que aqui passou. No tempo da areia, fazia poeira. Puxa a lagarta aquela orelha. Vamos novamente. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o Eduardo que aqui passou. No tempo da areia, fazia poeira. Puxa a lagarta aquela orelha. Agora eu vou dar um tempo para vocês encontrarem o nome na música do professor Eduardo. Então, vocês vão procurar o nome do professor Eduardo. Vai falando a música, colocando o dedinho onde está escrito e falando a música para tentar encontrar o nome Eduardo. Tempo para vocês. Muito bem. Eduardo começa com que letra? Eduardo termina com que letra? Vamos tentar localizar? Vamos falar a música junto comigo. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o Eduardo. Eduardo. Olha o nome do professor Eduardo aqui. Eduardo. Eduardo começa com que letra? E de escola, de Eduardo. Eduardo termina com O. Então, Eduardo começa com a letra e Eduardo termina com a letra O. Muito bem! Agora, vamos aprender a brincadeira. Eu quero apresentar não, né? Melhor, fazer com vocês uma brincadeira que dizem que é uma brincadeira tradicional, que se chama Lagarta Pintada. Algumas pessoas fazem de um jeito, outras fazem de outro. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode entrar no YouTube, você vai encontrar diferentes maneiras de fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Vamos lá? É 1, é 2, é 3. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Agora, eu vou fazer com nomes. E o primeiro nome vai ser o nome da minha mãe, que é Ivani. Lagarta pintada, quem foi que te pintou?
que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a dona Janaína que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a dona Jéssica que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o velho Eduardo que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Claro que nós não vamos puxar a orelha de ninguém com força, né? É só um gestinho carinhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Retomando o que aprendemos sobre os estágios das borboletas. No vídeo, temos uma borboleta sobrevoando um pé de couve, procurando o melhor lugar para colocar os ovos. Após encontrar um lugar para fixar os ovos, começa outro processo. Ela despeja os ovos na folha. Na tela, temos uma borboleta colocando ovos na folha. Após deixar os ovos, ela vai embora. Depois de alguns dias, os ovos eclodem e as lagartas saem. Começa o segundo estágio. Essa espécie se alimentará basicamente das folhas da couve, até o momento que estará pronta para o terceiro estágio, pupa. Após o tempo de pupa, inicia o quarto e último estágio, o adulto. A borboleta rompe a pupa, esperará as asas secarem para assim ganhar voo. E agora nós vamos cantar outra música sobre borboleta. Você tem um palpite de qual música é? Tenho certeza que você conhece. Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Vamos cantar de novo. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Eu tenho certeza que você cantou comigo. Agora, cante sozinho ou sozinha, acompanhando as imagens. 1, 2, 3. Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com relação à literatura infantil. Olha, eu sou apaixonada por livros, gibis, histórias contadas, piadas, parlendas, tudo isso me encanta muito. E tudo isso começou quando eu tinha a sua idade. Eu gostava muito, muito de desenhar. Amava desenhar. Eu ganhei um caderno de desenho do meu tio e nele tinham vários desenhos e eu fiquei apaixonada por aprender a desenhar. E também eu amava ouvir histórias contadas pela minha mãe. Quando eu era criança,
o que eu mais ganhava eram gibis. Não só gibis, como almanaques também. Nesses almanaques tinham vários jogos e eu ficava a tarde inteira brincando com aquilo. Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ficava brincando com o meu gibi. Lá tinham tirinhas, histórias, passatempos, desenhos, jogos dos 7 erros. Então eu amava ficar por ali. Eu gostava muito também de desenhar histórias. E eu quero te contar uma coisa. Quando eu cresci, eu continuei lendo gibis, lendo histórias, desenhando. E sabe o que eu fiz? Eu criei uma história e você vai conhecê-la agora. Recria que apresenta um gato. O gato não viu. Autoria e ilustrações Thalita Brito. O gato passeava tranquilamente enquanto caminhava. O gato não viu. No buraco caiu. Ops, uma corda. Subiu na corda. O gato não viu que as patinhas sujou. Limpa, limpa, limpa. O gato não viu que a tinta misturou e laranja ficou. O gato subiu no telhado. O gato não viu que as patinhas sujou. Num pulo caiu na lata. Limpa, limpa, limpa. O gato não viu que a tinta misturou e roxo ficou. O gato escalou o muro e a barriga sujou. Deu um salto no poste. O gato não viu e a patinha sujou. Limpa, limpa, limpa. E verde ficou. O gato saiu correndo na ponte. O gato não viu, mas a ponte acabou. O gato saiu rolando e colorido ficou. Essa história começou aqui, na minha cabeça, na minha imaginação. Eu lembrei que os gatos são animais que gostam muito de brincar, gostam de subir em telhados, gostam de pular os muros. E eu pensei, esse gatinho atrapalhado pode aprender alguma coisa com essas estripulias. E ele aprendeu as cores, novas cores. Então, eu inventei uma história aqui na minha cabeça e depois eu passei ela para o papel. Eu escrevi a minha história. Depois eu falei, bem, essa história precisa de desenhos. Vou tentar desenhar. E a última parte foi colorir os meus desenhos. Para colori-los, eu utilizei cola colorida e canetinha para fazer os traçados. E eu quero te fazer um convite. Você que está me assistindo, pode inventar uma história. Você pode inventar desenhos. Você pode criar um mundo lindo na sua imaginação, com histórias de dar arrepios, ou com histórias que fazem as pessoas rirem, ou histórias que fazem as pessoas pensarem. Você que decide. Sabe de uma coisa? Você tem lápis, você tem papel e você tem uma imaginação. Então, que tal criar uma história? Crianças, o Além das Letras hoje está terminando, mas quarta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, turma linda! Como vocês estão? Eu espero que ninguém tenha ficado saracoteando por aí no final de semana. Saracotear, pro? Será que é um verbo? Ai, eu acho que vocês podem descobrir isso depois. Eu gostaria de começar dando os parabéns a vocês. Nós tivemos como proposta de desafio na sexta-feira que vocês criassem aí alguns verbos, né? Pudessem fazer essa brincadeira aí com as palavras. E além disso,
que vocês também realizassem a decoração das borboletas lá no livro da nossa jornada literária e, como sempre, foram super caprichosos, criativos. Eu adorei as imagens que eu recebi, estão todos de parabéns mais uma vez. As borboletas vão fazer parte de mais essa semana. Temos ainda 2 dias para conversarmos sobre as borboletas e olha só, elas chegaram voando aqui nos desafios do dia para contar a vocês um pouquinho mais sobre o seu ciclo de vida, a metamorfose, a sua importância no meio ambiente. Vamos falar também sobre o tráfico de animais, um problema muito grave que nós temos e que prejudica muito não só as borboletas, mas também outras espécies. Então agora chega de conversa, anotem aí o nosso tema e a data de hoje. A primeira coisa que vocês vão conhecer aqui no programa de hoje é o ciclo de vida das borboletas. Eu sei que muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar, sabe por quê? Porque eu fui dar uma espiadinha lá no formulário e vocês deixaram respostas muito interessantes por lá. Você ainda não participou desse preenchimento? Eu não acredito. Tá esperando o quê? Sem a sua participação, nós não vamos conseguir chegar a milhares e milhares de respostas como foi o programa do mês passado, a sistematização que nós tivemos no programa do mês anterior. Então, eu conto com a participação de vocês. Ainda dá tempo, tá bom? O formulário ainda está disponível para a sua participação. Só que corre porque o tempo está acabando. Agora, voltando ao ciclo de vida das borboletas, isso acontece tanto com as borboletas quanto com as mariposas. Elas possuem um ciclo de vida com grandes transformações. Elas passam por um processo chamado metamorfose. Você já ouviu falar? A metamorfose envolve uma transformação biológica que acontece durante todo o desenvolvimento das borboletas e mariposas. Não é só borboletas e mariposas que passam por metamorfose, outros seres vivos também. Mas os estudos apontam, dizem para nós, que o ciclo mais completo que nós podemos observar acontecendo na natureza é o que acontece no grupo das lepidópteras, que é o grupo das borboletas, como eu já te contei. Então, esse ciclo vai desde o ovo até a fase adulta, passando pelos estágios de pupa e de larva, né? Mas que ordem que isso acontece? Como é que eu posso sair de um ovo, passar para a pupa, depois chegar no estágio de larva, depois chego na fase adulta? Não, ou será que é o contrário? Primeiro eu tenho a larva, depois eu tenho o ovo. Que confusão! Vamos descobrir essa sequência juntinhos? Então acompanhem comigo o ciclo de vida, a metamorfose que acontece no grupo das lepidópteras. Olha que legal! Então, agora sim temos o ciclo de vida, a metamorfose da borboleta completa. E vocês viram que legal?
Esse processo todo, ele começa com os ovos sendo colocados geralmente nas folhas dos vegetais. Até a borboleta se tornar borboleta, como nós conhecemos, na fase chamada aí de fase adulta, é uma longa jornada, que pode durar até um mês, sabia? E eu tenho aqui uma colaboração super especial. Aliás, essa colaboração conseguiu aí filmar, registrar o momento exato que a borboleta ela saiu do seu casulo, ainda meio tonta, para voar livremente por aí. Nós recebemos a contribuição da Ruth e do Pedro. Eles são alunos da escola Selma Colalilo Marques. Então, eles acompanharam todo esse processo de desenvolvimento de uma borboleta lá no local onde eles moram. Acompanhem conosco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As borboletas estão nascendo. É? Olha, já tem 2 borboletas. Tem uma adoidada pra sair aqui no Essa é mais uma. Olha, ela tá sacudindo as asinhas, olha. Essa aqui, não, essa aqui tá batendo adoidada, ela já tava aqui em cima, ela tá adoidada pra sair. Entendi. Essa aqui tá saindo. Ela quer sair, mas não sai. Essas que estão saindo. Que legal. Essas 2 quer sair pra pôr ovo. Que legal. Mas a gente não tira ela. Não, daqui a pouco a gente vai soltar elas, né? Então, elas eram lagartinhas de que tamanho? Sim. Tinha umas menorzinhas, né? Tinha umas menorzinhas. O máximo de tamanho era isso. Isso. Não, e aí depois... O máximo não é isso. E aí depois... Aí elas viraram isso. Elas viraram... Olha que o casulo sem. Esse tá vazio, né? Tem um vazio ali. Tem um segundo. Esse Por que do que chão ela aqui não tá tá se morto. mexendo? Hã? Essa aqui deve estar... Porque ele não tá essa borboleta. Então eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a Sabrina pelo envio do vídeo aí das crianças e pela contribuição com os programas e parabenizar os dois pela investigação e por serem sempre curiosos, viu? Essa curiosidade, turminha, é sempre o que nos faz aprender cada dia mais, tá bom? Sobre a lagarta, a Pro não vai comentar nada ainda não, porque nós teremos algumas descobertas sobre elas mais no finalzinho do mês, tá bom? Agora, sobre as borboletas, eu tenho mais algumas coisinhas para contar a vocês. Elas são lindas, isso nós já sabemos. Possui uma grande diversidade de formas e cores, isso nós também já descobrimos. Agora, vocês sabiam que é exatamente por toda essa beleza que as borboletas, elas acabam sendo mortas pelo tráfico ilegal de animais? Esse é um grandíssimo problema que nós temos não só no Brasil, mas no mundo todo. Não acontece apenas com as borboletas, outros animais, infelizmente, são capturados e depois são vendidos ilegalmente. É como na nossa história, o menino criança quis prender as borboletas só para ele. E aí o que aconteceu? As borboletas morreram. Então, quando essas pessoas que são muito más capturam esses animais para comercializá-los ilegalmente, muitos desses animais, principalmente as borboletas, não sobrevivem e morrem. E mesmo assim, nós temos pessoas que compram esses insetos para formarem coleções. Olha que coisa feia! Vocês sabiam? Olha só o que a Pro vai te contar. Alguns dados mostram que 38 milhões de seres vivos são traficados no Brasil por ano. Mais de 80% dos bichos que são vendidos no Brasil fazem parte do grupo das aves. E além disso, 57 espécies de lepidóptera das nossas borboletas
já estão ameaçadas de extinção, exatamente por causa desse tráfico ilegal, dessa perseguição que acaba matando muitos seres vivos, incluindo as borboletas. A multa que é aplicada para quem é pego comercializando ilegalmente esses animais varia de 500 a 5 mil reais por cada espécie silvestre apreendida. Então é um problema muito sério, nós não devemos incentivar essas pessoas a continuarem traficando esses animais, tá bom? Então tudo isso que nós estamos falando pode ainda ser ampliado. Eu posso agora desafiá-los para um olhar matemático sobre o tratamento das informações. Vem comigo! Observem só o que eu trouxe aqui nesta tabela. São dados hipotéticos que mostram a distribuição de borboletas nas diferentes regiões do Brasil. Além de termos o número estimado de espécies, temos também o número estimado de espécies descritas. Então, por exemplo, na região sul, estima-se que nós tenhamos 200 mil espécies diferentes de borboletas. Porém, desse total, apenas 50 mil representa o número de espécies já descritas, que já foram estudadas, pesquisadas, que nós sabemos as informações detalhadas. Então, olha só, aqui nós temos região sul. Nessa coluna da tabela aqui, o número estimado. E deste outro lado aqui, as espécies que já foram descritas. A mesma coisa nós podemos falar aqui para a região sudeste. Olha aqui. Região sudeste, número estimado, 10 mil espécies. Espécies já descritas, 6 mil. Então, nessa organização aqui, nós temos os dados quantitativos para as diferentes regiões. Então, eu posso pensar na quantidade, pelo número estimado em cada região. Será que eu consigo descobrir o total de espécies do Brasil? Será que, olhando para essa tabela, nós conseguimos definir o número total de espécies já descritas? E se nós ampliarmos ainda mais essas análises e interpretarmos essa tabela sobre outros aspectos que não apenas o matemático? Por que será que nós temos, por exemplo, uma quantidade muito menor de espécies na região sudeste? Olha aqui na região norte, onde nós temos a região amazônica aí fortemente identificada. Olha a quantidade de espécies estimadas e olha a quantidade de espécies que nós temos descritas. Então, guardem bem essa explicação, porque ela fará parte do nosso desafio de hoje. Agora, espera um pouquinho que a Pro já volta. Ufa! Quanta coisa, hein, turma? Então, agora já vamos passar para o nosso desafio de hoje, tá bom? Hoje a Pro não vai colocar uma síntese, como eu coloco todos os dias, porque o desafio é composto por duas partes e eu vou te mostrar a imagem com a ideia do que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, todos juntos prestando bastante atenção. A primeira proposta é que você represente no seu caderno ou em uma folha que você consiga depois guardar direitinho e compartilhar com os seus professores, que vocês montem um ciclo de vida da borboleta utilizando materiais alternativos. Observe a imagem que eu vou te mostrar. Então, neste exemplo, nós temos o ciclo sendo montado e nós temos a utilização de um objeto diferente para representar os ovos. Olha como fica parecido. Depois nós temos outro objeto para representar a larva. Temos outro objeto representando a pupa.
e um outro objeto para representarmos a borboleta já na fase adulta. Então, eu quero que vocês representem o ciclo de vida da borboleta, respeitando aí a ordem entre suas fases e utilizando para isso materiais alternativos. Então, essa é a primeira parte do seu desafio. A segunda parte, ela também está numa imagem. Observe. Então, nessa imagem, aprotei uma tabela para que vocês possam realizar o tratamento da informação. Então, vocês possuem aí nessa tabela alguns dados e embaixo a Pro está colocando algumas perguntinhas para que vocês consigam analisar essa tabela e obter dela as informações que vocês precisam aí para compor as respostas de vocês, tá bom? Vocês podem trocar ideias com os professores de vocês sobre tudo que nós conversamos aqui. E os professores podem aprofundar ainda mais essas discussões, propondo situações para esse tratamento da informação, discutindo um pouquinho a questão da ética, do respeito pelos seres vivos e por tudo que nós temos nos diferentes espaços. Amanhã ainda vamos conversar um pouquinho sobre as borboletas, sobre a sua importância no meio ambiente e é claro que eu fico aqui à sua espera. Tchau, tchau!